meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, um podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o nosso 5º episódio de 2021. E eu quero tratar sobre um tema mais voltado para roteiro de jogos, narrativas, né? Que é a questão de como é que eu posso decidir? Eu decido por um roteiro mais linear para o meu jogo ou por um roteiro mais não linear, né? Eis a questão, roteiro linear ou não linear? Eis a questão. Então vamos discutir um pouquinho desses conceitos, como é que a gente pode deixar o roteiro mais interativo, quando não deixar, o que afeta, enfim, vamos conversar e bater um papo sobre isso, né? E a primeira coisa que a gente pode falar sobre esse tema é muito uma questão voltada para as questões que nos envolvem nas dúvidas que vêm, né, relativas a isso. Precisa ter uma história no meu jogo? É o primeiro ponto que a gente sempre vem à tona, né? E claro, se você tem um jogo totalmente focado em mecânica, se tu pega ali, por exemplo, o próprio Tetris, que é um bem clássico que a gente pode citar, realmente, né, o teu jogo não vai ter uma narrativa ali. Vai ter a narrativa do jogador, né, perante aquele jogo, né, com certeza. Mas tu pode criar uma temática que conte aquela história, com certeza, né. Assim como o Candy Crush faz, por exemplo, né, ele não é um jogo que tem uma ênfase narrativa, mas que você tem ali uma temática de doces e tal, que tá contando uma história pela temática, né, pelas relações entre os elementos. Não tem ali um roteiro, não tem uma grande narrativa, mas tem algo assim, né. Outra questão também que se coloca muito é a questão se a história é mais importante que o jogo. E é importante entender isso, sabe? Porque às vezes eu vejo o pessoal, principalmente quem vem das outras áreas, que não são da área de jogos. Às vezes eu vejo muita pessoa que é da literatura, que é cineasta, que é artista também, né, de outros segmentos. E a galera vem trazendo a narrativa como principal do jogo. Né? Claro, falando de linhas gerais, tem jogo que vai ser mesmo, né? Mas assim, falando em linhas gerais, e aí carrega demais a história como se a história fosse mais importante que o jogo. E basicamente o que acontece nesse sentido é que acaba que o jogo não sendo muito o jogo, né? Acaba abandonando a ideia de jogo, acaba virando mais um filme, qualquer outra coisa, menos um jogo. É isso que eu tô querendo dizer. E aí isso vira um problema, né? Porque eu tô querendo jogar, não tô querendo a história em si, né? Então, a gente tem que sempre lembrar, gente, que a história é um complemento, ela é um acessório que contribui pro jogo, para dar mais imersão, para trazer uma série de elementos, mas ela não é o principal, né? Entende? Ela é um complemento. Se a gente pega lá a Tetris do Shell, que eu falo bastante no canal sobre ela, a gente tem, além da história, na narrativa, nós também temos a mecânica, também temos a estética, também temos a tecnologia, né? Integrada à narrativa. Mas não é só a narrativa. Óbvio que tem jogos que a ênfase vai estar lá na narrativa maior, mas os outros elementos também são fundamentais no processo, né? E outra coisa também, a história é sempre na mesma ordem e sequência, né? Então às vezes o pessoal diz, porque daí não gera um critério de replay, né? Perante narrativa, porque tu já sabe como é que vai ser a ordem disso, né? Mas isso também não é uma regra não, porque muitas vezes o jogador sabe já o final, entendeu? Mas ele quer saber o como, ele quer saber o processo de chegar lá. Quando tu joga o Mario Bros, sabe que tu vai salvar a princesa no final. Todo mundo sabe que o final vai ser esse, entendeu? Vai salvar a princesa Peach no final. Agora, o processo, o como é que te surpreende, né? O processo ali que vai ser interessante. Então também tem isso, não é uma regra. Que se for a mesma ordem e sequência vai ser chato, não. Não. Ainda mais jogo que você consegue variar as mecânicas, consegue variar os outros elementos, né? Isso vai muito, de novo, qual é a ênfase que o teu jogo tá dando? É uma ênfase mais narrativa? Não é? Qual é a pegada do teu jogo? Mas não é uma regra absoluta, não. Isso aí não tem regra e tu pode mudar essa estratégia também. Quero dar poder de influência pro jogador na narrativa, uma coisa que o pessoal usa muito com argumento, né? E entra nesse dilema de roteiro linear ou não linear. É interessante, né? Você pode dar esse poder de influência pro jogador, para ele ter uma coisa mais forte. Por exemplo, ele bateu lá num lojista lá que vendia coisa, daí o lojista agora te trata, não quer vender mais pra ti, ou te trata mal, ou te expulsa do, né? Ou se tu for cordial com ele te dá um benefício. Isso é legal, né? Isso, todo tipo de, vamos dizer, realismo nesse sentido, quando tu cria pra tua narrativa no jogo, é legal. Mas, ao mesmo tempo, tu sabe que tu vai ter mais trabalho de desenvolvimento também para isso. E eu não digo desenvolvimento de programação, essa parte aí, claro que também, mas eu digo também de roteiro mesmo, para te não se perder e até para não cometer erros de continuidade também, né? Porque daí tu basicamente fala uma coisa, depois chega lá no outro ponto, mas por que tá falando isso se no caminho que o jogador escolheu basicamente não foi citado, né? Esse tipo de fato. Então começa a ter erros de continuidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado nisso, o tipo de cuidado com exposições que tu faz também na narrativa, que depois chega lá no ponto fica sem sentido, ou né? Então são essas coisas que tem que cuidar um pouco. Então, nessa questão de poder de influência. E claro, quanto mais poder de influência, mais vai ser complexa essa narrativa ser criada pro jogo.
Parece mais um livro que propriamente um jogo também, né? É um problema que eu vejo muito na galera que vem dos meios que não são jogos, né? Isso aí, eles transformam mais numa mídia interativa, menos interativa, quer dizer, e aí basicamente jogo é muito mais interação e mecânica, né? Muito mais essa forma de dinâmica, né, de gameplay que não necessariamente, de novo, a narrativa não é o principal, ela é um complemento, né? Mas então é isso, né? Existem essas questões e a gente primeiro, então, antes de eu entrar na questão de que seguir e tal, já citei algumas coisas, inclusive, vale a pena tratar alguns conceitos, né? O que é uma narrativa linear e o que é uma narrativa não linear. A linear, basicamente, gente, é uma narrativa que ela vai seguir sempre aquele mesmo roteiro, aquele mesmo passo a passo narrativo. Vai ter aquele início, meio e fim que é sempre igual, né? Basicamente é isso. Né? Você não tem um poder de escolha assim tão grande, entendeu? De decidir um caminho, por exemplo, diferente e tal. A narrativa linear é assim, né? Já a não linear, não. A não linear, ela te permite escolher caminhos diferentes para a narrativa, para te tomar outras decisões perante ali. Isso não é um conceito de jogos, entende? Isso é um conceito que existe nas narrativas tradicionais, né? E tu pega um filme, por exemplo. O filme, tradicionalmente, ele é linear. Ele segue início, meio e fim, é sempre a mesma coisa. Agora, se tu pega esses filmes interativos, como teve no Netflix, um ali, até um de games, inclusive, teve, né? Que o cara era desenvolvedor de games. Eu esqueci agora o nome de cabeça, mas tem ali. Esse é o tipo de narrativa não linear. Tu vai decidindo as possibilidades e caminhos que vai sendo tomados ali ao longo da narrativa, né? Mas não é novo, gente. Isso aí já tinha de outras formas, interação, isso aí é coisa que já existe há muito tempo, né? No próprio teatro, no próprio cinema, tá? Isso não é uma coisa que, é dos jogos e tal. Só que o jogo dá mais ênfase à interação, né? É aí que tá o negócio, né? O grande diferencial do jogo é a interação, é a forte interação, né? Basicamente é isso. Aí tem narrativas que vão ser mais não lineares que outras, que até tem uns termos para isso, que é modular, teia, enfim. E tem as narrativas que são menos, né? Por exemplo, tu pega um jogo como, por exemplo, Mega Man. O Mega Man, ele tem uma narrativa não linear no sentido que tu escolhe que chefão que tu quer ir primeiro. Aí depois é sequencial. Mas entende como isso é uma narrativa não linear? E aí explica um pouco essa questão, né? Mas é interessante a gente entender outros conceitos também que ajudam a entender essa parte, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com jogo, narrativa de jogo, a gente trabalha muito com narrativa ambiental. Ou seja, o ambiente conta a história. É basicamente isso. O ambiente que tu tá interagindo, o mundo que tu tá criando, as mecânicas e tal, tá contando a história já. Então, quando tu pensa num nível, numa fase, nos elementos, nos personagens, eles por si só já estão contando uma história, ou estão contribuindo com a narrativa. O que sai daquela ideia de que quando eu crio uma narrativa para um jogo, é só os diálogos dos personagens, é só a parte textual, é só as cinemáticas. E não é isso, né? Tem todo um complemento a mais também, tá bom? Dentro desses tipos de narrativas ambientais, existem 4 tipos, né? As narrativas ambientais forçadas. A forçada, ela é a linear certinho, então, ou seja, tu é forçado a passar por aquele passo da narrativa. Tu não tem poder de escolha, entende? Por isso que é forçada. Tu é forçado a ver aquela narrativa. As emergentes são aquelas que você constrói, elas emergem da interação do jogador, então você constrói essa narrativa. Tem jogos que são super emergentes, né? Tu pega Spore, o próprio Super Mario Maker, esses jogos assim são muito puxados para emergência. Né? Não é todo jogo que tem um pouco de emergência. Tu joga um primeiro Super Mario Bros. Lá. Quando você tá ali na fase pulando tartaruga, fazendo toda aquela parte, você tá tendo um pouco de emergência ali. Né? Tem quem não concorde com isso, mas eu considero emergência. Tu tá assim, tu tá chegando mais próximo do castelo para chegar próximo da princesa, né? Do objetivo principal narrativo. Então, tá dentro do pacote, né? A outra questão também são as narrativas embutidas. As embutidas são aquelas narrativas que tu inclui, mas que o jogador não é obrigado a fazer, mas tá lá se ele quiser, entende? É basicamente isso. Então, às vezes uma fase especial, às vezes um Warp Zone que pula lá umas fases, ou vai pra uma fase diferente, às vezes é uma missão especial. Os Batman's Arkham da vida tem isso aí, muito missão que tu não, tipo lá do Charada. Não é uma missão da história principal, mas tu pode ir lá fazer e tem uma outra história, entendeu? Então são formas que tu pode trabalhar de narrativa embutida, né? Outra questão também são as narrativas evocadas. As narrativas evocadas são aquelas narrativas que partem de outras histórias, elas evocam outras histórias. Então, basicamente é isso. Então, se eu faço lá um jogo da Chapeuzinho Vermelho, da história da Chapeuzinho Vermelho, seja a versão do Perrault, por exemplo, basicamente eu tô puxando essa narrativa aí da Chapeuzinho Vermelho, tô evocando essa narrativa. Então, é basicamente isso, tá? Evocar é isso aí. E aí, conforme tu vai trabalhando a narrativa que tu quer. Gente, assim, ó, entendido esses conceitos, né? Agora vamos para a questão do roteiro linear, não linear e o que eu decido desse pacote. Bem, gente, roteiro linear, ele, de modo geral, ele tem uma produção mais fácil, tá? Mais rápida também, né? Porque é aquele mais do mesmo garantido, entendeu? Que a gente já tem nos jogos aí. Porque assim, quando você tem um roteiro linear, tu já sabe certinho início, meio e fim de tudo. Tu vai ter histórias secundárias, né? Subtramas, né? Que a gente chama nos roteiros, né? Não tem subtrama, não tem um monte de coisa. Isso aí facilita.
Você vai focar só naquela parte daquela história principal e deu pra bola, né? Vai tornar mais fácil. Só que daí é interessante a gente poder trabalhar, melhorar isso, para não ficar uma coisa né, tão reta, a não ser que seja a sua intenção, né? Mas dá para melhorar. Por exemplo, você aplicar um controle indireto no jogo, como eu falei do próprio Mega Man. O Mega Man faz isso, ele te dá o poder de controle de escolher que robô tu quer enfrentar. Isso, em termos de mecânica e dificuldade de jogo, é legal, né? Balanceamento, dá pro jogador um pouquinho desse poder, vamos dizer assim. Mas também narrativamente falando, porque te dá esse poder de, eu quero ir pra qual chefão. Fora que o Mega Man, cada chefão tem uma temática e conta um pouco da história também, né? Isso é legal também. No meu próprio jogo do Born Race, eu usei esse tipo de estratégia, né? No início até você começa jogando só com o Mike, mas depois habilita os 3 personagens seguintes, que é o Tommy, a Beth e a Sammy. E aí você pode escolher quem que você quer começar com eles agora. E aí cada um tem uma história diferente, tem uma pegada diferente, e aí com isso, todos vão chegar no final e chegar ao óvulo e fertilizar o óvulo, para depois no futuro ver como é que eles estão no futuro depois de nascidos. Mas cada um é diferente, cada um é um final diferente, cada um é uma história de design de níveis diferente. Então isso aí é o que torna a narrativa de cada um única também, né? Fora a personalidade de cada um que é diferente e tudo mais. Então são coisas que tu pode fazer, mesmo sendo um roteiro linear, porque o meu roteiro é bem linear. Ele tem algumas coisinhas não lineares ali, mas de modo geral ele é bem... Todo mundo vai fazer o caminho do espermatozoide até chegar ao óvulo, entendeu? É bem linear mesmo. Dá pra inserir narrativas embutidas. O próprio Resident Evil tem isso, né? Você tem lá os livrinhos, você tem missões, o próprio livrinho, pra mim, é uma coisa legal. Porque, assim, são fatos da narrativa que tu não precisava saber. Mas só o fato de tu embutir esses elementos ali deixa curioso pra te entender melhor o contexto da história, né? Então isso é legal, gera curiosidade, eu quero saber, ler, então isso é bacana, é uma narrativa embutida que é interessante, né? Outra também é a questão de contar a história pela gameplay, né? Então o ambiente conta a história, como foi pra vocês, o ambiente conta essa história, né? Ele ambienta, ele dá o tom do jogo, ele te dá a atmosfera, ele te fala muito sobre isso. Então o ambiente ajuda a contar a história, com certeza. Se tu tem um ambiente que vai dizer pra ti a temática, vai dizer o que tá tratando, pelo ambiente tu já vai sacando. E tem jogos que contam pelo ambiente. Eu já mostrei até aqui no canal do Fábrica, o Tesla Grade, né, que usa o ambiente para contar a história que tá rolando com o personagem. Então isso é legal. Os próprios personagens podem contar essa história também, né? Tem um jogo clássico que faz isso, que é o Lion King, o Rei Leão, né? O Rei Leão, ele faz isso. Pela evolução do personagem do Simba, você tá contando a história da evolução do Simba ali na narrativa. Então, pela evolução dele de corpo, né, do Simba, você tá contando a história. Por missões também, tu pode contar a história. Os MMOs e RPGs fazem muito bem isso aí, né? Pelas missões vão contando a história, né? O WoW faz isso de uma maneira muito bacana. Fazendo as campanhas principais ali do teu, dependendo do que você escolhe, né, basicamente ali, você vai tendo uma história sendo contada, e é bem legal, né? E as próprias ações no jogo também, tu tá contando. Então, às vezes, em vez de você ter uma cinemática de você ver alguém roubando uma galinha e você salvando a galinha dele, devolvendo pro dono, por exemplo, por que não você ir lá e recuperar essa galinha, dando umas porradas lá no outro e dando a galinha pro dono de volta? Entende? Essa poderia ser uma ação, né? Claro que isso impacta em desenvolvimento, claro que isso tudo tem que ser bem analisado, mas é mais interessante, né? Você fazer isso na prática. O que é importante entender também, gente, que diálogo e texto e cinemática não é o único caminho para te contar uma história. Mas também um segredo, é o mais barato e mais fácil, tá? Claro, principalmente o diálogo e o texto, né? Cinemática exige um baita de um trabalho desgraçado, né? Mas agora diálogo e texto, essas coisas assim, é bem mais simples, né? Porque cinemática é produção audiovisual, né? É como se fosse um mini-filme que tu tá fazendo ali, né? Tem gente até que opta por trabalhar com HQ, por exemplo, contando como história em quadrinhos, imagem estática, ou faz só diálogos, como fala que é o caso do Born. O Born eu optei por isso aí, fazer por diálogos, e aí mostrando algumas cenas acontecendo ali, com a mesma arte do jogo, inclusive, porque isso é questão de economia de arte. E aí no final do jogo tu tem uma ilustração mostrando o personagem no futuro. Aí sim lá eu botei uma ilustração bonita, porque se eu fosse fazer uma ilustração ainda, todo tipo, nossa, o orçamento ia lá na casa das alturas do projeto. E ia fugir do orçamento que eu queria pro jogo, ia fugir do custo que eu teria também pro meu jogo, né? Pra depois botar um preço de venda que pague o custo, vamos dizer assim, né? Então tudo isso tem que pensar também, né? Não dá pra exagerar, como diz, né? E até essas questões assim, muito de o que usar, não usar, complexidade, essas questões de roteiro, eu trabalho muito no Game Script Journey, que é o meu curso de roteiro de jogos, que eu vou tratando dessas questões, dos desafios. Até falo pra galera, no início tem que saber, né, o que vai fazer, cuidar, porque senão o cara viaja e cria umas coisas muito estratosféricas e depois não dá conta, né? Principalmente quem é iniciante, né? Quer fazer um jogo muito longo, roteiro muito grande, e aí depois, para ambientar tudo isso, dá muito trabalho. Mas no Born Race, eu optei por uma narrativa linear mesmo, ela é bem linear,
mas desse controle indireto pro jogador de escolher que personagem ele quer para ver a história. Aí cada personagem tem essa história diferente, ela se complementa a gameplay, então quer dizer, eles estão ali fazendo o quê? Por que eles estão resolvendo aqueles puzzles dentro do jogo e continuando avançando, enfrentando aqueles inimigos? Porque ele quer nascer, é basicamente isso, né? E eu também fiz uma forma, gente, que alguns autores condenam e outros apoiam, vamos dizer assim. Mas o que eu fiz? Eu pensei assim, vamos supor que eu pego um jogador que ele só quer a precisão ali e resolver os puzzles. Ele não tá afim muito de estar acompanhando a história, né? Então, eu fiz essa opção. Se o cara não quiser, ele pode jogar o jogo, os desafios do jogo, sem preocupação nenhuma com isso. Claro que é legal para ter uma imersão, para entender melhor o contexto isso, mas eu pensei nisso. Não, eu vou também dar esse espaço para esse jogador também. E aí, com isso, os level design de cada fase, de cada personagem também é diferente, entendeu? Porque às vezes o cara não tá afim, tá ligado na narrativa. E aí, vou fazer o quê? Obrigar o cara também, né? Então eu acabei fazendo essa opção também, né? Tem gente que critica isso, então pra que a narrativa e tal, mas eu acredito que a narrativa, como eu falei, ela é um complemento pro jogo, não é o principal. Entendeu? Ela complementa, ela ajuda, ela dá mais ambientação, dá mais imersão, mas ela não é o principal, né? E eu optei por esse caminho porque é mais barato, muito mais fácil de fazer também. E aí tem toda a parte do ambiente ali, né, que faz isso. A questão de animações que vão mostrando ao longo da narrativa, eu fiz as mesas da gameplay, porque questão de economia de recursos, como eu falei, basicamente. E aí, com isso, eu vou revezando, né, entre a gameplay e o momento de término de fase, início de fase, para ter sempre uma recompensa, dar esse detalhamento a mais da história como uma recompensa para o jogador, né, além de vencer o desafio. Então, eu tratei isso como uma recompensa para ele, tá? E aí, segui bem o clássico mesmo, tá? Bem esse clássico. Em contrapartida, a gente tem o roteiro não linear, né? O próprio controle indireto já é uma forma de fazer isso, como eu falei pra vocês, né? Mas existem outras formas também. Tu pode ir pegando as decisões que o jogador vai tomando e lá no futuro tu gerar uma consequência pra ele. Eu fiz isso no livro-jogo do Salva a Natureza Curupira, que tá lá no meu portfólio. Tem umas decisões que tu vai fazendo ali no jogo que lá no final, depois o vilão relembra o que tu fez de errado, vamos dizer assim, e joga na tua cara, num diálogo dele. E aí isso torna aquele momento diferente pro jogador em cada vez que ele tem a interação. É uma forma bem simples, bem pequena de fazer, mas é uma possibilidade. Tem vários jogos que fazem de outra forma isso. Tem o clássico do Star Wars, né? Que tu escolhe o lado negro da força e o lado da luz. E daí, basicamente, tu escolhendo ali, tu vai virar um Sith ou vai virar um Jedi, né? São formas, só que uma coisa tem que ser dita. Quanto mais ramificação tu faz na narrativa, tu abre muitas possibilidades pro jogador. É legal, mas mais complexo vai ser tratar isso aí, tá? Vai ser muito mais complexo. E claro que se tu puder tratar a narração que tu faz, né, no teu jogo, a história, em algo mais em gameplay, melhor, né? Óbvio que vai exigir mais de você para fazer isso, mas é legal. Jogos como o Celeste, por exemplo, faz isso muito bem, com aquela questão de você estar evoluindo ali do jogo ambientalmente, da montanha, da analogia da montanha, né? Que nada mais é que uma autossuperação, né? Porque o jogo trata sobre ansiedade e depressão, né? E então, cara, o ambiente já tá contribuindo, né? O avanço e o ambiente já tá contando uma história, ele tá contribuindo com a narrativa, né? Então é uma forma de contar a história pela gameplay. O jogo tá contando pela gameplay muito, né? Apesar que tem diálogo, tem toda a parte também, né? Dali tradicional. Do próprio Born eu fiz um trecho desse, no final do jogo eu fiz isso. Né, que basicamente para chegar ao óvulo. Então fiz, em vez de eu mostrar a chegada ao óvulo, basicamente fiz uma coisa nessa linha, prática, né? Que vai muito alinhado, não sei se vocês já jogaram o DuckTales, tanto o remasterizado quanto o antigo. Não tem no final lá, quando você chega na última parte, tem o Pão Duro McMoney e tem o Tipatinhas ali disputando um tesouro no final. Né? E a Maga Patológica também. Eles estão disputando o último tesouro lá no final. Aí tu tem que subir as cordinhas pra ver quem chega primeiro pra pegar o tesouro antes. É basicamente uma ideia que eles usam ali de uma narrativa na prática. É basicamente isso que eles estão fazendo. Em vez de eles botar uma cinemática dizendo chegou o Pão Duro McMoney disputando com o Tipatinhas, e daí o Tipatinhas pegou primeiro. Não, eles botaram na prática, vai lá. Eu acredito até que foi por questão de recurso mesmo. Vamos fazer aqui porque é mais fácil. Já temos todos os sprites prontos desses personagens. Só falta botar um style mais pra cima. Escala a cordinha que já tá pronta. Eu acho que eles pensaram nisso. Mas ficou legal. Ficou muito mais interessante. Tu se sente muito mais parte da narrativa, né? E fica bem legal. Certo, gente? Quis trazer um pouquinho dessa discussão com vocês, do não linear, linear. Espero que trouxe alguns insights para vocês, uma ajuda. A ideia também do podcast é ser, assim, é provocar você, é ser uma conversa mesmo, né? Entre você e eu aqui. E eu pergunto para você, né? Como é que tu anda construindo a tua narrativa aí? Tá indo mais pro lado linear, pro lado mais não linear? Deixa aí nos comentários também do YouTube. Pode ir lá no Instagram também do Fábrica, trocar uma ideia comigo sobre isso. Se tá ouvindo o podcast, tá curtindo também.
Isso é muito legal para eu saber. E se você quer aprender mais game design, tu sabe que no fabricadejogos.net tem o meu e-book lá gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que eu falo várias práticas de projetos de jogos para que você já possa aprender os primeiros passos, já entender o que é o game design propriamente, né? Que não é fazer arte, basicamente, para você já ir se encaminhando aí para os teus aprendizados. Tá bom? Então aproveita, entra lá no fabricadejogos.net e baixa lá que tá de graça pra ti, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o podcast e nós vamos ficando por aqui nesse episódio. Aguarde o próximo episódio do podcast então e nos vemos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, como se diz, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau!